Olá, pessoal! Vou deixar uma frase para sua reflexão. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Provérbios de Salomão. Com base nessa frase, eu convido você nesse dia a refletir sobre aquilo que nós temos a aprender com as aulas que vamos ter durante este momento, ok? Tenha um bom dia, uma boa semana, boas conquistas para você e toda a sua família. Até mais! Convido você a refletir comigo sobre a crítica à metafísica. Para que compreendamos esse momento da filosofia, nós temos que entender e ter estudado a metafísica moderna, a metafísica antiga. Isso nós já comentamos anteriormente. Mas a crítica metafísica, como ela surge? Primeiro, uma questão de histórico, né? Porque até o século XVIII, a filosofia foi vista como investigação da essência e das causas da realidade, indo contra as ciências experimentais. Isso aí nós vemos até o período de Immanuel Kant, com a metafísica moderna, onde ele mudou essa visão, pois aproximou a metafísica da teoria do conhecimento e da ética. Ele refletiu e estudou sobre aspectos que estavam relacionados ao entendimento do ser humano, como a questão do juízo analítico, do juízo sintético, do juízo empírico e o a priorístico. E tudo isso está ligado a uma ideia, né, de analisar o comportamento, a ética humana, com relação ao que o homem deve entender. Mas, no final do século XIX, nós vemos que surgiu um grande crítico, e nós vamos ver quem é logo mais. Mas antes disso, depois do século XIX, o positivismo de Auguste Comte defendeu a superioridade da ciência experimental. Com essa ideia, ele limitou a função da filosofia à avaliação dos métodos e dos procedimentos científicos. O que ele quis dizer com isso? Que a filosofia não tinha função para analisar a teoria de conhecimento, analisar as ciências experimentais, mas ela poderia ser apenas vamos dizer assim, um auxiliar para que pudesse avaliar os métodos e os procedimentos científicos, como deveriam ser feitos, como deveriam acontecer. Isso foi a ideia de Auguste Comte, né? Ele minimizou a função da filosofia. Mas, no fim do século XIX, destacamos um grande crítico. Esse é o crítico que realmente nós podemos dar o título de crítica à metafísica. Friedrich Nietzsche, que é o nome dele, é um alemão, né, o qual ele começa a criticar o conceito que havia até então com relação à metafísica. Então, qual é a ideia dele? Vamos lá. Ele condenava a metafísica por promover a crença em uma realidade para além daquela que se percebe e por justificar a moral em virtude da busca da verdade. Ele era um crítico acerca de fé, acerca de você acreditar em alguma coisa que você não pode ver e que você não pode sentir exatamente a realidade daquilo. Então ele começou a ter um comportamento crítico em relação a isso, né? E para ele a atitude de renúncia à força e aos instintos decorrentes em crenças relacionadas à moral cristã era uma carga pesada para o ser humano. Ele quer dizer aí que você seguir a religião cristã não era algo bom e isso causava um peso para o ser humano, porque ele deveria ter a liberdade de escolher, a liberdade de renunciar ou não, ficava a critério dele, sem a função da crença ou da religião envolvendo essas questões. Por quê? Isso se torna para ele inatingível, né? É algo que você pode perceber ao fazer a leitura de conteúdos relacionados à crítica
a metafísica. Né? Um exemplo que ele pode dar sobre essa situação, que também nós podemos aqui citar, que ele comparava a condição de quem a carregava, que no caso é a carga, o peso, né? Ele comparava a condição de quem a carregava de um camelo, animal que suporta sem reclamar, o peso que lhe é imposto. Isso ele está falando acerca de todo o peso de você renunciar a algumas coisas, de você rejeitar algumas coisas. Porém, julgava necessário ele, né, dizer não, livrar-se de tal carga, né, e destruir os ídolos com a força de um leão selvagem, para assim poder trilhar um caminho novo. Quer dizer, como um exemplo de uma criança livre de culpas ou ressentimentos. Você tira toda essa sua carga de crença que existe até o momento, baseado principalmente na crítica à moral cristã. A partir daí, você passa a ser uma criança. Quer dizer, você vai buscar ou abrir caminhos para uma nova moral além do homem. E aí, ele vai tratar sobre alguns assuntos em que cada um tem a sua moral. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, né? Que fique para um próximo momento essa ideia, ok? Mas vamos continuar aí. Chegamos a um ponto em que podemos dizer ontologia contemporânea, que é um assunto que vem logo após a crítica metafísica, né? E vamos refletir um pouco sobre isso. O que é ontologia? Às vezes aquela pergunta, ontologia, o que é isso quer dizer? Ontologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da própria realidade. A palavra ontologia é formada do grego ontos, ser, e logia, estudos, e engloba as questões gerais relacionadas ao significado do ser e da existência. Mas vamos seguir para refletir um pouco mais sobre essa ideia, né? O que nós vamos estudar hoje é a ideia sobre o significado das coisas e da sua existência. Esse estudo foi desenvolvido por Edmund Husserl, ou Russell, onde se dedicou ao estudo do conhecimento, da consciência, que denominou de fenomenologia. Fenomenologia. E nós vamos a mais uma ideia, né? Mais uma ideia. O que significa isso? Quem sabe o rapazinho que está ao seu lado, ele pode estar bugando, como vocês dizem, né? E vamos pensar aí, fenômeno, o que é? É aquilo que se mostra, que aparece a nós. Aparece a nós primeiramente pelos sentidos. O que ele quer dizer? Que ele faz um estudo, ele desenvolveu um estudo esclarecedor sobre aquilo que se mostra a nós através dos nossos sentidos. Então seria você observar alguma coisa. Quando você observa alguma coisa, então a partir daí nós vamos estudar. Mas observa como? Isso poderia se ter através dos sentidos que nós temos. Pode ser pelo olfato, pode ser pelo tato, pela audição ou pelo paladar, né? É nesse aspecto que ele quer, ou também até pela visão. Ele está dessa forma levantando hipóteses. Então vamos entender um pouquinho mais. Edmund Husserl retomou as noções kantinianas de sujeito transcendental e de fenômeno para refletir sobre a consciência, que definiu como atitude universal e intencional de construir significados para a realidade. Para isso também utilizou os termos fenômenos, essências ou eidas, quer dizer, ideia em grego. E nós vamos ver o que isso significa, toda essa ideia que ele passa a partir daí. Podemos refletir sobre a sua teoria. O que quer dizer com relação à consciência que ele quer trabalhar ali? Consciência intencional equivale a afirmar que ela é sempre consciência de algo. Ou seja, movimento da consciência para conhecer um objeto. Quando você olha um objeto, você já tem a consciência dele. Agora, quando você para pensar sobre aquele objeto, é onde entra a consciência intencional. Eu vou mostrar isso mais à frente com relação
a alguns exemplos, ok? Olha só, ele empregou o termo noema para se referir àquilo que se tem consciência. Fenômenos, essência ou ideias. Quer dizer, o que é uma ideia? Para Husserl é noema, certo? Nós vamos ter que gravar isso aí para poder continuar a entender. Ele empregou o termo noesis para designar a consciência intencional, ou seja, aquilo que eu tenho como consciência normal, natural minha, é noema. Mas aquilo que eu passo a compreender ou a tentar aprender um pouco mais sobre aquilo que eu estou observando, passa a ser a consciência intencional, que é chamada noesis. Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Todo mundo tem a consciência de algo, quer dizer, isso é noema, consciência de algo. Qual é a consciência que você tem sobre isso? A partir do momento que você olha, tem a visão sobre essa imagem que você está observando e começa a refletir sobre ela, você passa a ter a consciência intencional, que é chamado noesis. Vamos lá. Olha só, mais uma outra imagem. Você pode ter várias interpretações sobre o assunto. Olha só, também aí são imagens, né? Mas de que forma podemos compreender estas ideias, finalizando essa teoria? Porque não é algo tão difícil, é apenas ligar um conteúdo a outro. Vamos lá. Você conhece algo baseado em sua consciência, isso é chamado noema, quer dizer, um conceito. As imagens que você viu anteriormente sobre os pinguins, sobre a natureza e sobre as pessoas, você tem um conceito sobre isso. Sobre aquela visão que você está tendo. Algumas lembranças podem vir. Isso é consciência, certo? Agora, quando eu direciono a minha consciência, ou seja, você está direcionando a sua consciência sobre aquilo que você está vendo, aí é chamado noesis, que também está relacionado à forma. Você olhou o pinguim, parou a sua ideia e você já tinha o conceito de que aquele animal é um pinguim. Então, a partir daí é onde ele começa a trabalhar. Só que ele quer um pouco mais. Ele vai à crítica e ele denomina esses conceitos justamente para trazer uma crítica. E aí é onde ele quer que seja feita uma ideia nova sobre a ontologia, sobre estudar a questão dos fenômenos, estudar a questão dos conceitos. Ele defende que buscar o conhecimento da coisa em si deve se esvair, quer dizer, se deve se esvaziar de todo o conhecimento anterior, ou seja, consciência pura. Se você não tiver uma consciência pura, você não vai conseguir chegar ao conhecimento que deve estar além da física, além daquilo que você está observando como forma, além daquilo que tem como conceito. É nesse aspecto que ele começa a pensar sobre a consciência pura. Ok? Nós terminamos por aqui essa ideia. E aí, vamos refletir um pouco mais. Se for o caso, você veja novamente para poder compreender. Até mais. Retornando à terceira série, para finalizar as nossas atividades do primeiro bimestre, você pode falar assim, mas eu já estudei, eu já fiz essas atividades. Não, o que eu passei para alguns alunos foi 26, 27 e 28. Agora, a explicação do conteúdo da página 20 até a 22, eu não expliquei, nem a 23, para finalizar o primeiro bimestre, ok? Então, atente para isso aí. Leia as páginas 20 até a 22 e responda as questões da página 22. Depois leia a página 23, onde fala sobre ontologia, e responda a questão da página 24. Ok? Encerramos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.